Muito obrigado, Padre Luiz, Frei Edson, a equipe aqui que preparou o espaço, que trouxe os grossolis, né? Imagina vir para Garibaldi e não comer grossoli, né? Então, uma alegria poder estar aqui. Sou eu, a Ana Júlia. Onde é que está a Ana Júlia? Está lá. Ela faz parte da Comissão Diocesana de Iniciação à Vida Cristã, junto com um grupo grande de pessoas de cada uma das regiões, né? Também tem o pessoal da Paulus, eu fiz propaganda para eles, eu disse, olha, estou indo a Garibaldi, vai ter gente da grana lá, venham vender. Propaganda é a alma do negócio. Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta, e vocês não precisam responder em voz alta, mas é para pensar. Eu sei que muitos de vocês estão começando a ser catequistas agora, é ou não é? Tem alguém que está começando? Quem que está começando? Está iniciando a ser catequista. Sem vergonha de erguer a mão aí, é? Novos também. São os novos, né, que estão começando a dar catequese. Muito bem. Não é para vocês essa pergunta. Tá? A pergunta é para os demais e para nós que somos padres. Quais são os frutos de conversão verdadeira que nós estamos vendo, fruto do nosso trabalho e da evangelização da igreja? Pergunto para vocês, normalmente as turminhas de catequese devem ter umas 12, 13 crianças, mais ou menos isso. Uma criança, é que assim, eu estou falando dos padrões ali do centro de Caxias, eu imagino que nos centros aqui, né, tenham esse número, nas comunidades menores, naturalmente são menos crianças, talvez seja até mais fácil de trabalhar, mas assim, pensa na tua turminha, a tua maior turma de catequese que tu já tivesse, e pensa agora, se esse irmãozinho, essa irmãzinha e sua família são apaixonados por Jesus. Não precisa responder. São envolvidos com a igreja, vêm nos finais de semana na missa, colocam como prioridade do domingo a celebração da missa ou a celebração da palavra lá na sua comunidade onde não tem a missa. Estão pensando? Estão percebendo? Estão conseguindo visualizar? Eu falava para a Ana Júlia vindo para cá, né? Eu dizia assim, se a nossa catequese ela está dando tão certo como a gente vem fazendo até agora, nossas igrejas deviam estar cheias de jovens. As nossas famílias estariam todas envolvidas na vida paroquial. Os catequistas, me desculpem, viriam para a missa no fim de semana. Estamos ajudando o Senhor a ter corações verdadeiramente tocados, transformados, vidas renovadas e, por consequência, a sociedade transformada? Vocês sabem que Hitler era católico? Só para trazer E quando a gente fala de iniciação à vida cristã, a gente imediatamente liga batismo e catequese, né? Mas na verdade, gente, todos nós temos que nos formar para chegar ao céu. A gente nunca vai se formar. É um percurso, não é um curso. Catequese não pode ser um curso. Então, eu pensei assim em fazer essas perguntas para criar esse impacto. Porque nós estamos trabalhando muito. Eu estava com a barba branca, Padre Luiz, tirei.
de tanto me incomodar. Se eu soubesse, falava hoje para alguém da coordenação, se eu soubesse que mudanças que nós estamos propondo, que foram pedidas pelos catequistas, pelos pais e pelas crianças, ia dar tanto pano para manga, nós não teríamos feito isso. Sério, sério. Por quê? Porque são isso que nós estamos propondo de mudanças que não são essenciais, mas algumas mudanças que querem ajudar a responder as perguntas que vocês mesmas nos apresentaram ano passado. As famílias não frequentam, não participam muito da comunidade, não há comprometimento, existe uma paróquia que cobra um valor, outra paróquia não cobra nada, e assim por diante. A gente tentou criar um esquema para poder ajudar as comunidades a termos uma unidade, uma comunhão, cada uma nas suas realidades, naturalmente, né? Mas se eu soubesse, não tinha mudado nada. Não estou sendo muito pessimista, né? Porque quem está pisando esses calçados sou eu. E tenho essa missão de coordenar a diocese inteira esse mesmo percurso, né? Então, claro que vai ter diferenças, existem diferenças aqui, né? Eu lembro que o Frei Edson, no início do ano, acho que a gente veio aqui, o ano passado, ele falou, nós fizemos já encontros com os pais nas comunidades, cada comunidade de uma forma, porque realmente, né, são realidades diferentes. Mas a pergunta principal é essa: quanta gente nós conseguimos colaborar para que se apaixonassem por Jesus e quisessem que a sociedade e o mundo todo fosse plasmado pela graça de Deus? Quanta gente, por meio de nós, o Espírito Santo já conseguiu transformar? É um pouco isso que a gente vai tratar agora. E eu gostaria muito de ter a colaboração de vocês. Então, tem algumas perguntas aqui que eu vou pedir para vocês me ajudarem a responder também. Tá? Então, eu sei que eu tenho 1 hora para trabalhar. Então, iniciação. Vamos começar por uma oração. Já rezamos, mas eu gostaria que a gente rezasse essa oração. Será que precisa apagar a luz aqui? Essa aqui. Não? Olha aí. Vamos lá? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu que compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo, sob a tua guia, e consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Isso é uma oração, um texto de Santo Agostinho, que está num livro que ele escreveu chamado Confissões de Santo Agostinho. Por 30 anos, gente, 30 anos, a sua mãezinha Mônica rezou para que ele fizesse uma experiência capaz de transformar a sua vida inteira. E não foi em vão a oração dessa mãe. Como eu tenho certeza que não é em vão o trabalho que vocês já desenvolveram, não é em vão. A gente precisa crer na força da semente. Eu quis impactar com a pergunta porque nós temos que refletir sobre isso. Mas eu tenho certeza que vocês que já foram catequistas já há mais tempo, o rosto de vocês está gravado no coração das crianças. Eu lembro de todos os meus catequistas. Você lembra do rosto dos seus catequistas? Lembra? Então, a semente é lançada. A gente tem que acreditar. Temos que ser os primeiros a ter fé que o Espírito Santo é quem vai fazer. Nós vamos fazer a nossa parte sendo conduzidos pela igreja. Isso é verdade. Aí a igreja tem algo a nos ensinar.
Estamos assim nos ancorando de pessoas muito especiais que vêm nos ajudando a refletir sobre essas temáticas todas. Por exemplo, tivemos há um mês atrás, eu acho que foi, uma formação, talvez alguém de vocês esteve lá, sobre autismo na catequese. Crianças com espectro autista. Porque nós, quando estamos celebrando missa, né, Frei Edson, Padre Luiz, de vez em quando alguém tem eu vou dizer assim, começa a gritar ou chorar, a gente muitas vezes não sabe nem como proceder, né? Então a gente teve a presença de uma médica que nos fez uma formação sobre autismo, não sei se alguém de vocês teve a oportunidade de participar lá em Caxias, e agora estão programando mais um para intensificar esse estudo. No próximo sábado, lá em Caxias, no Seminário Aparecida, vai ter uma formação sobre os 4 encontros que nós pedimos que todas as regiões pastorais façam de setembro a novembro com os pais. Com os pais. Então nós vamos dar, para isso a formação que nós vamos dar lá em Caxias. Para ajudar vocês conduzirem os encontros com pais, na metodologia da leitura orante da Palavra de Deus. Então, a gente precisa disso, sabe, gente? De formação e acreditar. Nós precisamos acreditar. Por quê? Como está o nosso mundo? Dá para ver a imagem aí? Mais ou menos? No computador fica um pouquinho melhor. Agora sim. Como é que está o nosso mundo? O que vocês me dizem aí? Está enfaixado? Por que está enfaixado? Está doente, mas tem um monte de medicina ali, ó. Não é? O nome não fala medicina? Não tem aqui os remédios para curar? Remédio não cura, né? Como é que está o nosso mundo, minha gente? Doente? Por que será? Tem muita coisa linda acontecendo no mundo, basta a gente ver o que foi o mês de maio, o nosso estado do Rio Grande do Sul, que passou por essa tormenta, e quanta gente foi médico, quanta gente foi terapeuta, quanta gente foi padre, foi madre, quanta gente fez o bem. É ou não é verdade? Então não é que tudo está ruim, mas o nosso mundo tem alguns sintomas. Nós somos o mesmo mundo de 30 anos atrás? Como não? Não tinha ferrovia aqui há 30 anos atrás? Não tinha Maria Fumaça já? Olha só, uma vez era aquela pintura, né? Lá na Capela Sistina era assim, ó, a mão de Deus e a mão do homem, né? E aqui no meio da internet, Facebook, tudo aquilo que diz respeito à comunicação, como está o homem, como está a mulher, como está a pessoa humana nesse mundo que está machucado, né? É o mesmo ser humano. O mundo, com seus condicionamentos, mudou, mas o ser humano continua sendo de carne e osso. Come mais porcaria, é verdade, né? A gente come mais bobagem. Mas a gente está vivendo mais. Estamos vivendo mais. Tecnologia, biogenética, né? Existem tantas coisas positivas aí. Mas o ser humano continua o mesmo. E inteligência artificial? Alguém de vocês tem celular aqui? Quem tem celular, levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém teve coragem de dizer que não tem, né? Olha só, você faz uma pesquisa pelo celular,
a chamada inteligência artificial já capta os teus gostos. Eu gosto de Grostoli de Garibaldi. Se eu pesquiso lá Grostoli de Garibaldi, já fica no meu histórico da vida. E talvez lá numa ocasião que eu estou fora do sistema, eu abro o celular e me aparece a foto do Grostoli cheio de canela, aquele açúcar maravilhoso. Haja diabetes, né? Inteligência artificial, olha só, para chegar aqui nem precisei ligar o Waze, né? Mas quem não conhece a cidade, gente, pense nisso, essa realidade que eu estou falando assim de forma muito, há 5 anos atrás, não precisa de 30 anos atrás, 5 anos atrás. Não é verdade? Lá na minha paróquia onde eu trabalhava, nós não tínhamos livro de cantos. Tinha uma tela, se projetava, coisa chique assim, né? Tipo aqui, tudo chique. E se não tinha cantor, a gente conseguia lá uma música lá, no Spotify, ou uma coisa assim, botar no... Eu estou brincando. Mas assim, as coisas elas mudaram de uma forma veloz demais, né? Mas o ser humano continua ser humano. Com aquela sede de Santo Agostinho. Tarde te amei, ó beleza tão bela. E onde tu estavas, beleza tão bela? Estavas dentro de mim. Veja o papel do catequista, gente. É conduzir a criança e sua família para que façam a viagem mais difícil da sua vida. Viajar para dentro de si e encontrar-se com o amado Deus. Essa é a nossa missão de catequistas. Essa é a nossa missão. Olhem só, trouxe esses dados aqui. Em julho, eu estive em Brasília, no Encontro Nacional de Coordenadores Diocesanos de Pastoral. E lá nos foi apresentado um dado que estava dados do Datafolha para a pesquisa eleitoral de 2020, não 2024. Isso daqui são dados que aparecem em 2020. Olhem só. Em 1960, quantos eram católicos? 2010? Uau! Católicos, de 94% de católicos no Brasil para 54%. 2020, 10 anos depois, 49% católicos, 26% evangélicos, e aqui está um dado novo, 25% que se diz sem religião. Ah, padre, mas isso daqui é lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Ah, para, gente. Pergunto, mas vocês não precisam responder. Todos os familiares de vocês, filhos, netos, mãe, pai, irmão, frequentam a fé? Não precisa responder. Isso acontece dentro da nossa casa. E olha, eu falo para vocês, lá na minha casa, a Ana Júlia conhece toda a minha família. Todo mundo fez catequese. Todo mundo se formou na crisma. Se formou. Falei intencionalmente, né? No Rio de Janeiro, olha só, jovens entre 16 e 24 anos, olhem só, 30% sem religião. Olhem só, São Paulo, 27% evangélicos. Os católicos,
24%. Outras religiões, 19%. São números que não revelam tudo, mas eles dão algum indicativo. Eles falam alguma coisa para nós. Que nos pede uma reação. Nós padres temos que pensar sobre isso. Vocês que são os nossos primeiros agentes de pastoral têm que nos ajudar a pensar sobre isso. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler o texto que eu pedi para ser lido. Mandei ontem, infelizmente foi muito tarde. Alguém conseguiu ler? Ótimo. Alguns conseguiram ler, né? Esse autor é um freire chamado João Fernandes Rainer. Escreveu esse livrinho que a Paulo tem ali para vender. Vou fazer propaganda. Chamado Paróquia e Iniciação Cristã. E ele esteve em 2015 ou 2016 dando um curso para os padres da Diocese de Caxias. Deu um curso para o clero sobre essas questões que nós estamos vendo agora. E o autor daquele artigo que trata sobre a iniciação cristã e o catecumenato, que depois eu vou perguntar para vocês o que é o catecumenato. É uma linguagem nossa da catequese, a gente tem que cada vez mais ir conhecendo. Tá? Então, ele fala sobre isso. Então, essa é a realidade que a gente está vivendo. Então, nós vamos ter que pensar como que se as pessoas de hoje entendem o que a igreja proclama. A pergunta que eu faço. As pessoas hoje que estão nas nossas salas de catequese ou nas nossas igrejas, quando o padre faz o sermão, ou quando a gente reza, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Entende por que a gente está dizendo isso? Por que a gente está rezando isso? Estou fazendo uma pergunta para vocês, você pode fazer assim ou fazer assim. Reajam, pelo amor de Jesus, senão eu vou tirar minha água que eu tenho aqui na cabeça de vocês. Reajam. O que vocês acham? Hoje eu falava para a Ana Júlia, hoje eu fui num colégio cristão lá em Caxias, junto com a secretária executiva da Caritas, que é uma outra coisa que nós estamos recriando na diocese, e também com o coordenador diocesano da Pastoral de Educação. Fomos lá ver um grupo de jovens que nasceu na escola e que o grupo da escola monta cestas básicas para levar para os pobres que são atendidos pela paróquia. Então, uma ligação direta. Os jovens da escola criaram um software no computador para cadastrar as famílias. Olha só, tem que botar os jovens no lugar deles, né? Eles criaram um logotipo, eles agora estão fazendo um hino. Quer dizer, estão inventando um monte de coisas. Daí eu tive uma belíssima ideia que vou partilhar com vocês agora, que se vocês puderem fazer vai ser uma grande bênção. Existe um movimento internacional que trata sobre a ecologia, chamado Movimento Laudato Si. Laudato Si, Movimento Laudato Si. E existe uma plataforma na internet que oferece, a partir agora do dia 26 de agosto, um curso de 2 meses, gratuito. Você faz as aulas a hora que você quiser, 30 horas aula, e você recebe um certificado internacional para refletir o que o Papa Francisco pensa a respeito do cuidado da criação. Porque hoje, gente, se nós não cuidamos muito da criação de Deus, né, da terra, da água, do ar, e a gente está vendo o que a natureza está dizendo para nós. Hoje não se fala mais de desenvolvimento sustentável, simplesmente. Hoje nós estamos vivendo nem uma crise ambiental, nós estamos numa emergência ambiental. Estamos numa situação de emergência ambiental. Então, este curso é aberto a quem quiser. Depois eu posso passar para o Padre Luiz o link, as pessoas se inscrevem, daí assistem às aulas quando quiserem.
Por que eu falei isso? Porque lá no colégio em Caxias, eu inventei de falar sobre a plataforma Laudato Si, o movimento Laudato Si, blá blá blá, Laudato Si, Laudato Si, Laudato Si. E daí, olhava para a cara dos jovens, né, e eles olhavam para mim assim, tipo vocês, assim, sem entender. Quando eu falava Laudato Si, alguém começava a tossir, né? Não é isso. Que é a carta do Papa sobre o cuidado da casa comum. Né? E daí um dos jovens perguntou, mas padre, tu está tão empolgado falando em Laudato Si para cá, Laudato Si para lá, mas o que é Laudato Si? A gente tem que colocar o tênis do jovem para saber o que ele está pensando e quais as estradas que ele está percorrendo. A gente não usa muitas vezes a linguagem do jovem, a nossa linguagem ela é a linguagem da sacristia, é a linguagem do comum, que para nós é comum, e o jovem não entende. Eu quis dar esse exemplo, porque nem sempre aquilo que a gente entende e proclama, quem está sentado ali entende o que a gente está dizendo. Vocês entenderam sobre a Laudato Si? O que vocês entenderam? Que é para vocês fazerem o curso. Claro, mais 30 horas aula, para a gente absorver o pensamento do nosso amado Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. Tá bom? Todo mundo se inscrevendo, tá? E depois, as pessoas vivem o que a igreja prega? Sim, muitas pessoas vivem. Mas vou dar um testemunho para vocês. Esses dias teve lá na Patagônia um curso de noivos. 36 casais. Vocês sabem quantos vivem cada um na sua casa? Dos casais que querem casar? 3. 33 casais já vivem juntos, já têm a sua família, querem legitimar 3. As pessoas vivem aquilo que a igreja pede, que se viva a castidade até o matrimônio e depois também. Mas com aquele esposo, com aquela esposa. É o que a igreja ensina? Ou eu estou errado, padre? A gente não fala essas coisas, né? A gente tem medo de falar essas coisas, mas nem sempre aquilo que a igreja ensina as pessoas absorvem para poder viver. E foi um curso tão bonito. Aqueles 36 casais fizeram uma experiência tão maravilhosa de abraço, de acolhimento. A gente tem que acolher, abraçar essa gente. É o nosso testemunho na iniciação à vida cristã, é o acolhimento, acolher a todos, como faz o Papa, como ele vem nos ensinando. E, aliás, como foi Jesus de Nazaré. Não é? Tem que acolher. Se não está na vida certa, não está no caminho justo, é ali dentro do abraço que você vai ajudar a pessoa a se corrigir. Não vai ser excluindo a pessoa, como tem alguns grupos aí que costumam fazer. Tá bom? Olha só, por que será que hoje a nossa linguagem está tão distante da linguagem das pessoas? Olha só. Vamos ler juntos? As gerações de hoje não foram acostumadas em ouvir o anúncio desse indivíduo e testemunhar o Senhor Jesus. Deus te ama, a tua vida tem valor. Você é muito importante para Deus. Ele quer dar significado para o teu existir. Quantas vezes vocês escutaram isso do catequista de vocês? Não precisa falar. Nós não estamos habituados a escutar esse discurso de alguém que está apaixonado, dizendo assim, olha, vale a pena seguir Jesus, ele mudou minha vida, é a razão do meu existir. A minha vida, sabe,
habituado a ter escutar um discurso destemido e de testemunho. A gente está habituado a ler o texto, a escutar um pregador que fala, mas que talvez seja mais uma doutrina do que uma experiência vivida. Quer dizer, é um pouco isso. Talvez esta seja uma razão. Outra coisa, a fé cristã esteve e está muito ligada a sacramentos e às promessas. Pergunto para os senhores e senhoras, quando termina a crisma, as crianças fazem a crisma. Como é que é? Quem que falou aí? Tchau. Por quê? Porque nós ligamos, nós colamos iniciação à vida cristã com realização de sacramentos. Então faz a primeira comunhão, tem que marcar a primeira comunhão, sei lá para setembro e outubro, quando está quase terminando o ano, porque daí a gente garante que eles vão vir até aquela data ali. Vocês sabiam que no subsídio da diocese, a proposta é que a primeira comunhão aconteça no tempo pascal? Nos 6, 7 domingos do tempo pascal? Ou seja, na metade do ano? O nosso subsídio diocesano de catequese propõe isso. Eu estou fazendo um levantamento. Quantas das paróquias de vocês fazem a primeira Eucaristia neste período do tempo pascal? Pode erguer a mão. No tempo pascal. Esse ano, oh glória, aleluia. Ano que vem, como é, todo mundo já não vai mais, vai para setembro de novo. Não, mas podem continuar fazendo. A ideia é que se faça e que se dê continuidade na catequese. É isso. Pode-se fazer a primeira Eucaristia no tempo pascal, não tem pecado nenhum. A questão é que nós vinculamos a catequese com a celebração dos sacramentos. Viram como isso está muito arraigado em nós? Nós temos que corrigir. Porque para nós a catequese está sendo uma preparação para a recepção dos sacramentos. Ela é também. Mas não só. Não só. Né? As promessas, né? Ou seja, o centro da fé foi desviado. Vamos lá? Do núcleo. Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, para as redenções e festas. Gente, depois vocês vão gravar isso daqui, né? Daí eu vou apanhar, mas tudo bem. Não tenho medo, eu estou falando para vocês. Qual que é a festa mais importante da nossa paróquia? Mas a gente se empenha mais para preparar a festa da Páscoa ou a festa de São Roque? Quantas semanas a gente dedica para se preparar para as celebrações pascais, para o tríduo pascal? E quantas semanas a gente prepara a festa do padroeiro? Oi. Olha, esses dias eu fui celebrar uma missa numa cidade lá na Patagônia, e eu estava celebrando a missa, daí os festeiros vieram me agradecer, né, fazer toda aquela coisa, né? E daí eles disseram, e agora, padre, nós já vamos apresentar a nova equipe que começa a trabalhar agora, para o ano que vem. Já pensaram se nós preparássemos as celebrações da Páscoa com um ano de antecedência? Né? Percebem que essa história está muito ligada a gente, né? Olha só, como que era a vida cristã no período chamado cristandade? Eu falo da cristandade, que é o período da Idade Média,
em alguns momentos da história antes do Concílio Vaticano II, tá? Então, como era? A iniciação à vida cristã era papel da família e da própria sociedade. A criança nascia, qual que era a primeira coisa que os pais faziam? Vamos batizar. Vamos batizar, né? A primeira adesão a Jesus era tida por suposta, porque o contexto social levava a uma prática cristã. Todo mundo era cristão. Então nasceu, tem que batizar. Se encantou com a menina, tem que casar. Morreu, tem que enterrar. Né? Todo o processo era cristão. Né? A catequese, no contexto da cristandade, ou seja, durante uma parte da Idade Média e agora, antes do Concílio Vaticano II, a catequese acentuava a dimensão da doutrina. Aqui tem algumas pessoas que têm cabelo branco. Eu vou perguntar para as senhoras e para os senhores. Vocês fizeram catequese com aquele livrinho de perguntas e respostas? Quem é Deus? Alguém fez assim? Olha, aí tem um monte não. Alguns jovens aí que fizeram, né? Quem é Deus? É o Espírito sumamente, né? Lembram? Quantas eram as pessoas da Santíssima Trindade? Já está dizendo, né? Mas tinha alguém que não sabia. Então, doutrina, que sinceramente eu acho que falta um pouquinho hoje. A gente precisa trabalhar um pouco aspectos da doutrina na catequese. Agora tem uma tendência hoje de alguns grupos dentro da própria igreja que só acentuam a doutrina, que também não é legal. Precisa ter celebração, tem que ter a leitura bíblica. A nossa catequese é muito dinâmica. Mesmo a gente repetindo as perguntas, os textos bíblicos são sempre novos e atualizados pela força do Espírito Santo. Como é que é a pastoral? Uma pastoral de conservação. Não tem um ditado que diz assim, sempre foi assim, por que a diocese quer mudar? Vocês já escutaram isso? Ai. Sempre foi assim, né? Daí a gente vai mantendo, desculpem, né? Mas mantendo esse discurso para a gente não pisar na realidade das pessoas. A gente vai continuar alimentando os mesmos. E com as mesmas coisas. Mas os sacramentos, padre, não é a mesma coisa? Sim. Mas ele te dá uma força, quando tens consciência do que ele é, uma força comunitária excepcional. O batismo é comunitário. A Eucaristia é comunhão, é comunitária. Não é algo devocional, eu e Jesus, Jesus e eu. É também, mas não só. A gente tem que cuidar para não acentuar isso. Ok? Era um cristianismo herdado. Sempre foi assim, a gente vai continuar assim. É assim, ó. Como é que hoje é a realidade? Vamos ler? Mudança. Espaço virtual, globalização, tecnologia e pesquisa. Fantástico. Ver aquela menina dando aqueles saltos, a Rebeca, minha amiga Rebeca Andrade, medalhista de ouro, ver aquela menina fazer o que ela fez na hora que ela está fazendo. Gente, há 60 anos atrás, um bispo ficava sabendo que era bispo depois que a carta chegava 2 meses de navio. Ou por telégrafo, né? Alguém conheceu o telégrafo aqui? No museu. Também tu pode colaborar, né, com a gente. Hoje a gente pega o celular e faz assim, ó. Tac,
Pronto. Está tudo resolvido. Não é verdade? É impressionante. A tecnologia é fantástica. Bom, depende do celular que você tem, né? Também, né? Tô brincando. Então, outra coisa, referenciais do juízo ético mudaram e também os padrões histórico-culturais. Né? Hoje, por exemplo, inadmissível a escravidão. Não é? É um referencial jurídico e ético que no tempo bíblico era permitido. Nós vamos escutar domingo agora um texto da carta de São Paulo aos Efésios, que naquele contexto é inteligível a frase. Diz o seguinte, vocês vão à missa, né? Domingo, mulheres sejam submissas aos seus maridos. Ah, olha o burburinho, já começou aí. Já começaram. Mas o referencial ético, quando a carta foi escrita, era um. Hoje a gente vai ler esse texto e tomara que os padres ajudem a comunidade a entender que ser submisso, não, neste sentido, é fazer aquilo que o marido tem que fazer com a sua esposa. Daí depois o versículo continua. Mulheres sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Como é que é? Morrendo na cruz. Então, morra pela sua esposa. Olha aí, já gostaram, né? Já gostaram. Gente, os padrões eles mudaram, né? Só para agora uma outra coisa, né? Que a gente estamos recebendo isso nas nossas secretarias paroquiais e nós temos que acolher, abraçar, amar, corrigir também. De repente vem 2 mulheres para batizarem o seu filho. 10 anos atrás, nós recebemos orientação da própria CNBB como fazer a lembrança, o registro no livro. Mas isso há algum tempo atrás. Significa que os valores mudaram? Não. Mas a nossa forma de acolher e amar precisam ser muito firmes. Nós temos que fazer como fez Jesus. Então, eu trago esses exemplos porque isso diz respeito aos referenciais do juízo ético. A crise do sentido da vida, a gente não está acompanhando muito, mas são muitos os casos de pessoas que estão, por conta das enchentes, estão agora voltando para casa e chegando nas suas casas e não tem mais casa. E daí eles dizem assim, mas eu trabalhei 80 anos para não ter mais nada, eu não quero mais viver. O nível, a quantidade de suicídios cresceu exorbitantemente nesses últimos tempos. Claro que a polícia não pode divulgar, nem as funerárias e nem a igreja, mas cresceu, porque as pessoas têm a mesma essência, que tem sede de Deus, que tem busca de Deus, mas elas acabam perdendo o sentido. É culpa da igreja? Não, mas a igreja tem que ajudar a sociedade a dar um sentido para essas pessoas, né? Depois, a fé é posta à prova com a crise dos valores. A banalização da pessoa, a corrupção, a destruição do meio ambiente. Né? Uma mesma pessoa que se diz cristão é a favor da pena de morte. Uma pessoa que se diz cristão é a favor do aborto. Como é que pode? Uma pessoa que se diz cristão, eu estou generalizando, né, gente? Mas daí tem o cultivo de armas,
Uma pessoa que se diz cristão inflama a sua propriedade de venenos. Não é remédio. Não é veneno, é remédio, dizem, né? Tô brincando. Mas percebem, gente? Eu dei um exemplo antes ali muito radical, né? Hitler era católico. Então a gente precisa realmente perceber que a nossa fé, ela vem sendo colocada à prova, O Papa Bento XVI, um grande Papa, eu até trouxe um livro aqui que tem os discursos do Papa Bento XVI, que um teólogo excepcional, ele diz o seguinte, até separei aqui, guiar os homens e as mulheres do nosso tempo a Jesus, ao encontro com Ele, é uma urgência em todas as regiões do mundo, de antiga e de recente evangelização. De fato, em toda parte se sente a necessidade de reavivar uma fé que corre o risco de se ofuscar em contextos culturais que impedem a sua radicação pessoal e a sua presença social, a clareza dos conteúdos e os frutos coerentes. É isso aqui. A gente dizer que é cristão e ser a favor de tudo aquilo que não é cristão. A catequese tem que ajudar a ser cristão a pessoa inteira, né, em todos os aspectos. E deixa eu trazer um outro ponto aqui. Vai doer. Vocês já sabem de que parte que eu estou falando, né? Qual é a parte que dói no nosso corpo? Bolso, minha gente. Né? A nossa relação com o ter, com as propriedades, com as coisas, né? Nós somos, a Ana Júlia me falava agora, um brechó lá que o pessoal está fazendo uma paróquia e que o pessoal deu roupas sujas que não dá para serem doadas, não dá para vender, não dá para doar. Que coisa, né? A nossa relação com as coisas também precisa passar pela evangelização. Vamos ler juntos. É preciso passar de uma fé transmitida a uma fé contagiante. A gente tem que contagiar, que nem o coronavírus, nosso povo do amor a Jesus e a igreja. Essa é a nossa missão. Se a gente conseguir atrair as pessoas para Cristo em tudo que Cristo ensina, não só naquilo que nos convém, e aí que é o mais difícil, né? Porque algumas vezes a gente fala de Jesus só naquilo que nos convém. A gente vai conseguir converter corações a Cristo e a sociedade vai ser uma sociedade mais bonita, mais colorida e perfumada, como deve ser o reino de Deus. Olhem só, eu não combinei com o pessoal da Paulus que eu ia ler esse texto, mas ali tem para vender, tá? Evangelho Gaudium do Papa Francisco, a alegria do Evangelho. Neste texto, que todo catequista deve conhecer, tá? Evangelho Gaudium. Em português, a alegria do Evangelho. Eles devem ter ali, quem tem acesso à internet pode procurar no site do Vaticano, lá está disponível para todo mundo. Olha só o que diz o número 1. O número 1 é fantástico. Eu sei de cor já. Diz o seguinte: a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Olha o que ensina o Papa Francisco, que cristão não pode ter cara de funeral. Não pode ter. A melhor coisa que a gente conheceu, a pessoa mais importante desse mundo nós conhecemos, é Jesus. Então nossa vida tem que ser uma vida alegre. Nós precisamos ter bom humor. Esses dias, eu acho que era um padre
coreano que estava entrevistando o Papa lá, um italiano mal e mal que dava para entender, e ele perguntou: Santo Padre, como é que o senhor está? E o Papa, sentado, respondeu: sentado, seduto, sentado. E daí depois o Papa falou: cristão tem que ser alegre, tem que ter bom humor. Né? Eu sei que não é fácil, gente. Não é fácil a gente ter bom humor toda hora. Mas também não precisa ser falso, né? Aquele sorriso colgate, pelo amor de Jesus. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Por quê? Quantos se deixam salvar por ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Quantos de nós começou a frequentar a igreja e começou a se sentir importante? Eu tenho valor, eu posso fazer isso, eu posso ser catequista, eu posso abrir a porta da igreja na hora da missa. Tem aqueles que se sentem os donos da igreja também, né? Que daí chega um novo, que nem aconteceu lá na Patagônia, de uma paróquia que era uma paróquia turística. Tinha muitas obras de arte naquela paróquia, e daí veio um ônibus do Paraná lá naquela igreja para participar da missa num domingo de manhã. Daí o general da sacristia já estava lá, apóstolos. Isso aconteceu só lá, né? Na Patagônia. E daí o que aconteceu? Foi a coordenadora do grupo de turismo se oferecer para fazer leitura na missa, porque ela era a coordenadora dos leitores da sua paróquia. Pensem que o general deixou. Lá comando o meio, né? Não. Que quem manda sou eu. Tem esses também, né? Mas tudo bem, sempre tem, faz parte. Olha só, como deve ser a renovação missionária? A gente tem que pensar o seguinte: hoje não podemos mais pressupor que as pessoas já têm o DNA da vida cristã. Eu tenho uma sobrinha, Ana Clara, está aprendendo agora, com 9 anos, a fazer o sinal da cruz. Sobrinha de padre. Está aprendendo a rezar Ave Maria. Esses dias eu fui buscá-la em Porto Alegre, eu estava fazendo um curso lá, me busquei em Porto Alegre, levei ela a Caxias, e eu disse assim: Ana, hoje nós vamos rezar, fazer uma brincadeira diferente, nós vamos rezar o terço. E eu disse assim: eu puxo e tu responde. Daí eu rezava: nosso ventre Jesus. Ela: bendito o fruto do vosso ventre. Não. Daí terminamos o terço ela sabendo rezar a Ave Maria. Daí a gente fez uma competição, né, para ver quem rezava mais certo. Claro que eu ganhei sempre, né? Mas assim, a gente precisa... O que eu quero dizer é que nós não podemos mais pressupor que o nosso campo de trabalho já recebeu o anúncio destemido e testemunhal de Jesus. Lembram dos outros slides ali, né? As pessoas hoje não receberam. Por mais que a gente faça o curso de batismo, por mais que a gente faça o curso de noivos, ali inclusive no artigo do padre Francisco ali, ele fala sobre isso, os cursos de batismo, curso de noivos, que tem que passar por uma renovação, porque não podemos mais pressupor que as pessoas já tenham sido evangelizadas. Olha só no número 127. Hoje, que a igreja deseja viver uma profunda renovação missionária, há uma forma de pregação que nos compete a todos como tarefa diária. Então o Papa mandou essa carta para nós hoje aqui. Ele disse que nós temos uma tarefa diária. Cada um levar o evangelho às pessoas com que se encontram. Com que se encontra. Pensa quantas pessoas você falou de Jesus hoje. Para quanta gente você falou do evangelho. Tanto aos mais íntimos como aos desconhecidos.
é a pregação informal, que se pode realizar durante uma conversa, e é também a que realiza um missionário quando visita um lar. Ser discípulo significa ter a disposição permanente de levar aos outros o amor de Jesus. E isso sucede espontaneamente em qualquer lugar. Na rua, na praça, no trabalho, num caminho. Está difícil a linguagem do Papa? Deu para entender? Então, eu pulo. Como tem que ser esse anúncio? Gente, vocês têm que ler esse texto. Como tem que ser este anúncio? O mandato missionário do Senhor inclui o apelo ao crescimento da fé, quando ele diz, ensinando-os a cumprir tudo quando vos tenho mandado. Daqui se vê claramente que o primeiro anúncio, vou repetir, daqui se vê claramente que o primeiro anúncio deve desencadear um caminho de formação e de amadurecimento. Um anúncio feito deve desencadear, deve fazer brotar no coração um desejo para conhecer e para amadurecer. Para amadurecer. A evangelização procura o crescimento, o que implica tomar muito a sério em cada pessoa o projeto que Deus tem para ela. Queridos e amados, queridas e amadas, você sabia que Deus tem para aquele serzinho que é seu catequizando e para a família daquele seu catequizando um plano de amor? E que o Senhor está confiando a você a responsabilidade de ajudar essas pessoas a se darem conta de que elas são importantes para Deus. É isso que o Papa está dizendo. Cada ser humano precisa sempre mais de Cristo. E a evangelização não deveria deixar que alguém se contente com pouco, mas possa dizer com plena verdade: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Forte demais. Esse aqui é só o número 160, eu não vou ler os próximos, tá? Mas ele é muito forte, muito, muito forte. Do 169, chamou-me muito a atenção também. Ele vai dizer o seguinte: em uma civilização ferida pelo anonimato, mesmo que a gente estejamos no meio da massa, hoje existem muitas pessoas sozinhas no meio da multidão. Vocês sabem disso, né? Tem muita gente triste, solitária, no meio dos grupos e das multidões. Em uma civilização paradoxalmente ferida pelo anonimato e simultaneamente obcecada com os detalhes da vida alheia, ou seja, a gente está furungando sempre no Facebook, no Instagram do outro, para saber o que ele está pensando, o que está vestindo, né? A igreja tem a necessidade de um olhar solidário para contemplar, comover-se e parar diante do outro. Teria que ter 48 horas o dia, né? Mas parar diante do outro tantas vezes quantas forem necessários. Neste mundo, os ministros ordenados, os padres, bispos, diáconos e os outros agentes de pastoral, catequistas, leitores, cantores, filmadores, pascom, os agentes de pastoral podem tornar presente a fragrância da presença solidária de
da presença solidária de Jesus e o seu olhar pessoal. Olha só o que o Papa está dizendo para nós. A igreja deverá iniciar os seus membros, sacerdotes, religiosos e leigos, nesta arte do acompanhamento, para que todos aprendam a descalçar sempre as sandálias diante da terra sagrada do outro. Pá! Que espetáculo! Diante das crianças que vocês têm toda semana, tirar os calçados diante do mistério divino que está naquele coração, que talvez nem sabe que está. Talvez aquela criança nem sabe que Deus mora nela. Talvez ela sabe porque alguém falou, mas ela sabe com a cabeça, não sabe com o coração. Nós temos que crescer na arte do acompanhamento. Nossa primeira ação, tirar as sandálias dos pés diante do mistério divino presente naquele pai, naquela mãe, naquela criança. Eu fico até emocionado, porque isso aqui é bíblico e é uma poesia excepcional. Embora possa soar óbvio, o acompanhamento espiritual, esse que eu e você, enquanto agentes da ação evangelizadora, devemos fazer, embora possa soar óbvio, o acompanhamento espiritual deve conduzir cada vez mais para Deus, em quem podemos alcançar a verdadeira liberdade. É espetacular. Deus confia em nós e a igreja também. Número 174 e 175 vai falar o modo como deve ser que todo o processo de evangelização tem que se dar ao redor da palavra de Deus. É isso que vão dizer esses dois números aqui. Portanto, nós nunca vamos deixar de fazer um encontro de catequese nós precisamos considerar a presença da leitura bíblica inevitavelmente. Temos que ter sempre leitura bíblica. Na nossa diocese, é assim que deve funcionar a catequese na nossa diocese, ao redor da palavra. A leitura orante da palavra de Deus. Acho que a Marga deve ter feito a experiência com vocês aqui no primeiro encontro, né? Como preparar um encontro. Então é bem importante que a palavra sempre seja buscada e visitada. Pessoal, eu estou falando, não estou vendo reações. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vão pensando, né? Eu vou falando as coisas, vem algumas ideias na hora, né? De repente, se quiserem fazer algum questionamento, nós somos chamados a fazer, levar as pessoas. E aqui, quando eu falo em catequizando, hoje eu não penso só nas crianças. Não penso só nas crianças, porque hoje nós temos diversos públicos. Nós temos aquele público, digamos, não é público, mas aqueles irmãos que foram batizados e estão conosco. Vocês são um exemplo disso, né? Vocês são pessoas que foram batizadas, fizeram um caminho de fé e estão com a igreja. Nós temos aqueles que foram batizados, mas que por alguma pedrinha no caminho talvez tenham deixado o caminho, né? E temos aqueles que a fé não diz mais nada. E por isso nem batizaram seus filhos. Então, esse é o nosso público. Esse é o povo que nós temos responsabilidade e devemos levar a conhecer, acolher, celebrar e vivenciar os mistérios de Deus. Numa palavra, na carta de São Paulo aos Efésios, fundamentalmente, olha só, tornar a pessoa... eu pensei que era torná-la discípula de Jesus Cristo por 4 anos. Se a gente conseguir isso ainda, né?
Não, mas é por toda a vida. O objetivo da catequese, o objetivo da evangelização é tornar pessoas apaixonadas, discípulas, seguidoras de Jesus por toda a vida. Por toda a vida. Eu vou ao presídio em Caxias. Ajudo algumas vezes a visitar lá os presos. E esses dias, na Páscoa, foi no sábado de Páscoa, eu fui ao presídio e daí tinha um menino lá, um jovenzinho, Maicon, e ele disse: padre, porque os evangélicos estão muito lá presentes, né? Das outras igrejas estão muito lá presentes. Nós católicos que não conseguimos, não temos, existem umas 4 ou 5 pessoas só nos nossos municípios que compõem a diocese que fazem pastoral carcerária. É uma pastoral que não atrai muito as pessoas, né? E daí, indo lá no presídio, o Márcio, ele disse assim: padre, o que me impede de eu ser batizado hoje? A gente foi lá para celebrar a missa, eu disse: nada te impede. Vamos fazer o teu batismo hoje, no dia da Páscoa, aqui no presídio, numa bacia azul ainda. Se fosse vermelho seria melhor. Uma bacia azul, bom, nenhuma hoje, né, funciona. Hoje é só verde. Uma bacia, eu peguei um copinho de água, abençoei a água, eu digo: agora tu vai professar fé, vamos rezar junto, creio, batizei o Mário. Só que não basta isso. A gente tem muitos batizados não evangelizados. No início do cristianismo, primeiro as pessoas eram discípulas e depois pediam para ser batizadas. Vocês sabiam que era assim? Agora a gente batiza e depois sai correndo atrás para tentar evangelizar e torná-los discípulos. Né? Efésios 4, crescer rumo à maturidade em Cristo. Esse é o objetivo da vida cristã. E daí, gente, existe uma escada para chegarmos à iniciação à vida cristã, que começa com o querigma. O querigma, o anúncio da pessoa de Jesus, crucificado e ressuscitado, é a primeira fase do catecumenato, que vocês têm um mês para ler aquele texto que foi mandado. Tá? Quem já leu, parabéns, muito bom, é isso aí. Porque é sobre isso que trata o texto. A catequese, ela precisa ter a sua fonte no catecumenato. O catecumenato era a catequese nos primeiros 1000 anos da igreja, para resumir para vocês. Tá? Então, como é que começava a catequese? Com um anúncio explícito, apaixonante da pessoa de Jesus. Então já vai vendo se a tua catequese é apaixonante. Se o modo de tu comunicares Jesus atrai. Tem que pensar sobre isso. A nossa catequese, depois que a pessoa recebe o primeiro anúncio, ela vai buscar a palavra de Deus. Não tem a entrega da palavra de Deus na nossa catequese? Um dos primeiros ritos que acontecem, né, de entrega. Esses dias lá na Patagônia, eu fiquei sabendo naquela paróquia que o padre entrega um saquinho com todos os símbolos numa única celebração. Não foi aqui, tá? Fora da casinha. Não entendeu o processo nem do início da igreja e nem o processo catequético de hoje. Porque cada símbolo tem um sentido de ser entregue, né? Tem um momento para ser entregue, não é tudo num combo. Vai no McDonald's, quer comer X, Coca-Cola e batata frita. Mas não na igreja para receber as bem-aventuranças, a cruz, a palavra de Deus. Né? Olha só, na Patagônia, querigma, a palavra de Deus. Quando a gente se encontra com Ele, o que acontece, gente? Quando a gente se encontra com Jesus, quem a gente olha?
A gente olha para a nossa vida e a gente tenta mudar. É ou não é verdade? Conversão. Sabe quando vai terminar a nossa conversão? 5 minutos dopo la morte. 5 minutos depois da morte. A gente nunca termina de converter-se. Né? Para exagerar um pouquinho. E daí, quando eu me converto, que não é uma coisa automática, eu vou viver numa comunidade eclesial, numa comunidade de igreja. Não tem sentido eu ter uma fé senão sentindo o cheiro do outro, estando junto, sentando-me à mesa para comer junto. Tem que ter vida comunitária, gente. Esses dias, pela internet, eu vi um padre fazendo propaganda da verdadeira catequese. A verdadeira catequese. E daí tinha que pagar, né, claro, para fazer o curso. A cristandade. A verdadeira catequese. Como se aquilo que nós fazemos não é verdadeiro, né? Onde é que fica a vivência comunitária, a vivência dos sacramentos, a participação na festa da comunidade, ganhar a cesta do bingo? Isso tudo faz parte. Participar do passeio ciclístico, valorizar a catequese, do torneio de bíscacos, não. Tem que, faz parte. Vida fraterna, vida comunitária. Ir no shopping com um grupo de jovens, ir na JTJ lá em Faria Lemos, dia 31, né? Segmento em uma comunidade eclesial que vai me amadurecer na fé e, consequentemente, eu serei missionário. É isso aqui, ó. O processo de iniciação cristã, que comece pelo querigma, conduza um encontro pessoal cada vez maior com Jesus Cristo, que leva à conversão e ao seguimento em uma comunidade e a um amadurecimento da fé na prática dos sacramentos, do serviço e da missão. Documento de Aparecida, número 289. De que maneira é possível conduzir as pessoas a um processo de amadurecimento na fé em Jesus? Vamos lá? Por meio de... A gente só ama aquilo que a gente... Então, olhem só, é um outro texto que a Simone disse para eu fazer propaganda, que é Christus Vivit, que é um documento que o Papa mandou para os jovens. Ele diz o seguinte para nós, olha só, para nós jovens, né? Ele diz assim: buscas paixão, como diz este belo poema, apaixona-te, ou deixa-te apaixonar. Olha só que bonito. Nada pode importar mais do que encontrar a Deus. Pá! Que creme, né? Que sorvete, que cremosidade. Olha só. Apaixona-te, porque nada pode importar mais do que encontrar a Deus. Nada. Meu Deus, se isso fosse a obsessão dos nossos pais, a catequese, né? Que nada se anteponha a Deus na vida dos seus filhos. É esse o objetivo nosso. Ajudá-los a se apaixonarem por Deus. Isso é, apaixonar-se por Ele, olha só, gente, de maneira definitiva e absoluta. Alguém de vocês aqui já se apaixonou? Não precisa ligar a mão. Aquele pelo qual tu te apaixonas acalma a tua imaginação. É assim mesmo? Hã? E acaba deixando sua marca em tudo. Tem gente lá na Patagônia que chega a fazer um coraçãozinho com o nome dela aqui, assim, no peito, uma tatuagem.
Mas deixa a marca da pessoa amada no seu corpo, lá na Patagônia. Olha só, vou voltar aqui, ó. Aquele pelo qual te apaixonas acalma a tua imaginação e acaba deixando sua marca em tudo. Será isto a decidir o que te tira da cama de manhã, o que fazes com os teus fins de tarde, em que empregas os teus finais de semana, o que tu lês, o que tu conheces, o que parte teu coração e o que te recarrega de alegria e gratidão. Diz o Papa, apaixona-te, homem, permanece no amor e tudo será diferente. A gente só vai convencer alguém se a gente mostrar para esse alguém que a gente está apaixonado. Daí a missa não vai ser peso, vai ser paixão. Como é que eu vou ficar sem um domingo sem missa? Como é que eu vou ficar um dia sem rezar o terço? Como é que eu vou ficar um dia sem ler o Evangelho do dia? É a minha paixão, meu Deus, é a minha paixão. Como é que eu vou crescer na verdade? Né? É isso. Iniciação à vida cristã, olha só que poesia agora. É ensinar a apaixonar. Quem é iniciador na vida cristã tem que ensinar os outros a se apaixonarem. Estou romântico, né? Mas, nossa senhora. A tatuagem também não tem. Olha só. Experiências de fé, o que a gente encontra na Bíblia, né? Nós vamos escutar lá São Pedro dizendo assim, ó, quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Depois, João, né? O que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida, vida esta que se manifestou em Jesus, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna que a vós anunciamos. Nós anunciamos a vida eterna nesta terra. Deveria ser nossa grande obsessão. E por isso a catequese, agora especificamente nesses últimos 5 minutos, ela precisa ter uma inspiração catecumenal e mistagógica. Eu já falei para vocês, essas ideias eu busco no texto do padre Reinert, que vocês já têm e podem ler no celular de vocês, no computador. Eu imprimi, porque é muito bom esse texto. O que era o catecumenato? Era um caminho antigo e eficiente, desenvolvido pelas comunidades cristãs, aprofundado pelos santos padres, ou seja, pelos primeiros cristãos até o século VII e VIII, acolhido e institucionalizado pela autoridade eclesiástica, quer dizer, o método foi autorizado pela igreja na época, núcleo do próprio desenvolvimento do ano litúrgico. Sem a instituição chamada catecumenato, nós não teríamos o ano litúrgico como o temos hoje, tá? Gerado nesse processo. São etapas. O que é o catecumenato? Etapas indispensáveis para que a pessoa mergulhe sua vida no mistério de Cristo e comece a fazer parte da comunidade eclesial em espírito e verdade. Não fazer parte da comunidade como uma sociedade. A pessoa não é sócia da comunidade. Ela é membro do corpo de Cristo. Faz sentido? Ah, mas a gente é sócio lá do cemitério. Cemitério é uma coisa, comunidade, corpo de Cristo é outra. Quando você é batizado, meu irmão, você torna-se parte do corpo de Cristo. Você está associado ao corpo de Cristo. Só que, de fato, em espírito e verdade, quando você tem consciência disso. O problema é que nós temos na igreja hoje, na nossa região também, né, essa falta de entendimento. E temos que crescer. Estamos lutando um pouquinho para tentar chegar nisso. Experimentava-se pela celebração, pelo rito, o valor do mistério de Cristo da igreja.
Olha, vocês nunca mais vão esquecer que vocês tentaram unir a videira hoje à noite aqui. É ou não é verdade? Nunca mais vão esquecer dessa dinâmica tão simples em que fala de muitas coisas. A gente poderia passar a noite falando dessa dinâmica. Porque muito provavelmente a seiva não ia passar de um ramo ao outro, porque estava cortada, percebe? Mas a gente tentou uma unidade. Os ritos, eles têm valor, têm significado. Depois dos ritos, explicava-se por meio de uma catequese chamada mistagógica, ou seja, que conduzia a pessoa ao mistério. É isso que significa a palavra mistés ago. Mistagógico em grego é aquele que conduz a pessoa ao mistério. Então, por meio da explicação do rito, que se dava depois, por isso que a primeira comunhão pode ser feita até no início do ano, se quiser, porque o mistério vai ser explicado depois de receber. É assim no início da igreja, tá? O rito, ao envolver a pessoa por inteiro, marca mais profundamente do que a simples instrução. Ele interioriza o que foi aprendido e proclamado, realçando a dimensão de compromisso. Era assim o esquema da catequese no início da igreja. O pré-catecumenato, chamado querigma, depois o segundo tempo, catecumenato, o terceiro tempo, purificação e iluminação, e o quarto tempo, a mistagogia. Era assim que funcionava no início da igreja. Com o Concílio Vaticano II, a igreja está resgatando essa primeira experiência que foi vivida pelos primeiros cristãos. Então, hoje, o que nós temos? Deveríamos ter, né? O primeiro tempo chamado de primeiro anúncio, ou pré-catecumenato, que é o tempo do acolhimento na comunidade cristã. É a primeira evangelização. É o anúncio do querigma, aquilo que os nossos movimentos fazem, o retiro de Emaús, o retiro do Cursilho, mas aquilo que também acontece no encontro catequético, porque a gente também tem encontros querigmáticos, que anunciam explicitamente a pessoa de Jesus. Por que a gente tem que anunciar a pessoa de Jesus? Porque não podemos mais supor que as pessoas já tenham recebido esse anúncio, com o mundo do jeito que ele está. A gente volta àquele primeiro slide que tinha o mundo enfaixado e cheio de remédios. Não podemos mais supor que todos já receberam esse primeiro anúncio. Daí, temos os primeiros ritos, né? Vamos ter o rito de admissão dos candidatos ao catecumenato, a entrega da palavra, a entrega da Bíblia. Depois, gente, o catecumenato, que é o tempo da catequese. O que faz a catequese? Explicita aquilo que foi primeiramente comunicado. É o tempo do catecumenato. Depois, a igreja, a nossa diocese, também vem propondo um tempo de purificação, para a pessoa poder perceber o que ela precisa ser transformada. Então a gente entrega o creio, entrega o Pai Nosso, temos catequeses práticas, visitas a asilos, uma questão mais social também, é nessa fase. E se recebe os sacramentos. E depois a gente passa o resto da vida aprofundando estes sacramentos. Por isso que o tempo de receber o sacramento independe, não precisa ser no final do ano. Porque neste entendimento existe uma lógica. A gente não forma simplesmente, a gente inicia as pessoas para que elas cheguem à estatura do homem perfeito que é Jesus de Nazaré. Ninguém reage. Nós estamos trabalhando para isso, tá, gente? O último slide agora, então. Vamos ler juntos? Anunciar o querigma. Experiência de fé, posicionar-se como pessoa de fé, numa sociedade que duvida,
Não se trata só de variedade de fé. Antes se trata de apresentar um estilo de vida, uma postura, um modo de ser no mundo, em que se demonstra a fé, a qual se crê, se celebra e se estabelece relações com o próximo. É isso, a gente tem a catequese para ajudar as pessoas a viverem num mundo mais bonito e sendo mais felizes e tornando a vida das pessoas mais felizes. É esse o objetivo da catequese. Não é só encher de doutrina, não é. Não é. A doutrina, o método deve ajudar a pessoa a fazer a grande escolha da vida. Eu quero ir para o céu, tornando a vida dos meus irmãos um pequeno céu. É isso. Fácil, né, gente? Maravilha! Alegria, parece que vocês estão com uma cara de gente assustada. Vamos lá, vamos acreditar, vale a pena. Não é fácil, queridos, queridas. Eu sei que não é fácil, mas nós estamos juntos. E estamos à disposição para esclarecer dúvidas. A Marga, ela está todas as manhãs no centro de pastoral. Se precisarem o telefone da Marga, se precisarem o meu telefone, Padre Luiz, o pessoal da coordenação aqui tem. Esse material vai ser já passado para a equipe, vocês todos vão receber isso aqui, inclusive os 3 slides que estão aí para concluir. Catequese querigmática. Não há outra saída. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aprova também, que eu quero ter essa resposta de vocês, tá? Vou mandar para vocês algumas perguntas para vocês responderem para mim, tá bom? Até o fim do mês que vem, aliás, até o próximo encontro, né? Eu sempre gosto de deixar uma tarefinha, mas daí eu vou deixar depois as 2 perguntinhas para avaliação, junto com a avaliação, tá?